Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de falar da palavra, né? Nós estamos ainda continuando o estudo sobre a harmonia entre os evangelhos, né? E hoje nós vamos destacar, peço que os irmãos abram João 1, de 31 a 51, tá? Vamos fazer a leitura. Eu estou lendo aqui na versão NVI, mas os irmãos podem acompanhar. Antes, eu vou ler um pouco antes. Eu vou começar no 29, tá? Do 29 ao 51, tá? Seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontra foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isso é o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você, Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante, né?
Filho de Deus? Aí Jesus responde: Filho do homem. Amém? Bom, voltando um pouquinho, vamos ver um pouquinho do papel, assim, só recordando um pouquinho o papel de João Batista nesse contexto todo, né? João Batista, como a gente sabe, ele pertencia, praticamente ele era um dos últimos, ou foi o último profeta do Antigo Testamento da virada do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então ele ainda estava dentro da classe dos profetas, e ele conhecia muito o Antigo Testamento. Principalmente ele se apegou às profecias de Isaías. Quando ele vai apresentar Jesus, ele cita Isaías, né? Então ele cita aquele versículo de Isaías 40. Eu só vou falar o pedacinho que é 3a o começo, mas é interessante ver todo esse versículo, né? Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele notou que essa voz que clamava no deserto se referia a ele, o que o profeta Isaías tinha falado. Aí ele confirma isso em João, no Evangelho de João 1:23. João o Batista, né, identifica essa voz que chama no deserto como ele mesmo sendo, e disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui ele confirma realmente a missão dele para apresentar o Messias, né? Então agora nós vamos voltar ao texto, né, que é o chamado dos discípulos. Na verdade, Jesus, ele não chamou só os 12 apóstolos. Apóstolos pertenciam a todos os discípulos. Antes, dentre os discípulos de Jesus, Jesus escolheu 12 apóstolos, mas pertencia à classe dos discípulos, seguidores de Jesus. Então eram infinitos, era uma quantidade imensa de pessoas que seguiam Jesus, a partir dessa indicação de João Batista. Mas interessante que João Batista, ele estava, o versículo 35, né, que é o 35, ele fala: no dia seguinte, João o Batista estava ali novamente com os 2 dos seus discípulos. E o 36, quando viu a Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Olha que coisa. Ele estava certo que ali estava o Cordeiro de Deus. Ele começou a desenvolver o ministério soteriológico, ou seja, o ministério da salvação, a partir mostrando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso ele enfatiza várias vezes. Mas ele está dentro da classe dos profetas. Ele também se referia a Jesus baseado no ministério escatológico dele, que é quando ele falava, não é isso? Ele fala assim: o reino de Deus está próximo. Interessante, ele via o reino de Deus e sabia que o reino de Deus estava próximo, porque Jesus estava chegando. Mas depois a gente vê como que isso aconteceu. Então, por exemplo, João Batista, ele concentra, né, principalmente no Isaías 53, 6, 7, ele fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então aqui está bem claro a missão, João o Batista, né, confirmando Jesus como o nosso cordeiro que tira o nosso pecado, né? Então, agora com relação ao ministério escatológico dele, é interessante ver em Mateus 3,12, ele fala assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele viu que o reino estava próximo. Mas eu faço uma pergunta: ele fez parte desse reino? Ou ele ficou no Antigo Testamento ainda? É uma dúvida que tem no ar.
tá? Então, contudo, João, o Batista, né, não tinha clareza como esses dois ministérios seriam conjugados. Ele não soube conjugar bem esses dois ministérios, embora ele trabalhasse em cima desses dois ministérios. Vamos ver por quê? Em João, no Evangelho de João 1,51, parte B, ele diz claramente: eis o Cordeiro de Deus. Aqui ele está confirmando o ministério soteriológico, quer dizer, da salvação dele, né? E em Mateus 3,2, ele está mostrando o ministério escatológico dele. O reino dos céus está próximo, conforme está descrito ali. Mateus descreve, né? Bom, agora surge uma dúvida soteriológica, dúvida da salvação, sobre a salvação. Quer dizer, Mateus 11, 2 e 3, se vocês puderem acompanhar, diz o seguinte: e João, ouvindo no cárcere, foi falar dos feitos de Cristo. Enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Essa é uma passagem que a gente sempre está mostrando, né? Mas aqui, irmãos, houve uma dúvida com respeito à função de Cristo como Salvador no próprio ministério soteriológico de João Batista aqui. Interessante, né? Será que ele estava certo? Será que tudo o que ele falou até então não teve muito sentido? Isso aí surgiu dúvidas na cabeça dele. E quanto ao seu posicionamento profético, provavelmente a gente percebe que ele ainda ficou no Antigo, junto com os profetas do Antigo Testamento, baseado no que Pedro, 1 Pedro 1, 10, 12, quando Pedro já estava velho, já na sua velhice, ele escreve o seguinte: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, conforme o próprio Isaías e outros profetas. Mas João também profetizou nesse sentido. Profetizaram na graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Aí os dois últimos versículos falam: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministraram essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar ou anelam perscrutar. Aqui a gente vê que João, ele se encaixa melhor dentro desses profetas, porque senão ele não teria essa dúvida também soteriológica em perguntar: será que é esse mesmo que nós estamos esperando? Bom, baseado nisso que fala: agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu. Então o Evangelho, ele tem a sua real função quando o Espírito Santo revela pelas pessoas. Eu até tinha anunciado uma vez, o anúncio do Evangelho é de competência humana, mas a revelação é de competência divina. Então a revelação, nós não temos condição de revelar o Evangelho, mas podemos anunciar o Evangelho para que o Espírito Santo possa trazer a revelação. Amém? E baseado nisso, parece, não vou dizer com certeza, mas dá a impressão que João o Batista, né, ele continuou entre os nascidos de mulher. Porque se você vê Lucas 7, 28, Jesus fala assim: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Não há um ser humano maior que João, dos nascidos de mulher. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aqui Jesus estava se referindo ao reino que estava, para João Batista estava próximo, mas que Jesus falou que ele está dentro de vós. Então, dentro desse reino, que pertence a esse reino, o menor dentro desse reino, ainda, pelo que Jesus está mostrando aqui,
é maior que João Batista. Olha que coisa, irmãos. Então por isso que fica essa dúvida, né? Parece que João Batista continuou entre os nascidos de mulher, dentro da classe dos profetas. É uma conjectura só. Amém? Bom, agora vamos ver os seguidores de Jesus, como que eles foram conquistados, como que cada um deles foi entrando para dentro do ministério de Jesus, foi seguindo Jesus. Então a gente pincelou alguns dentre eles, principalmente os apóstolos, e vamos citar rapidamente alguns deles. Bom, os 2 primeiros foram ganhos pelo testemunho de João o Batista. Por exemplo, quando ele falava assim, vejam, é o Cordeiro. Aí o que aconteceu? O versículo 37 fala assim, ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Quem eram esses 2 discípulos? Um deles a Bíblia revela, era André, irmão de Pedro. O outro, até agora, a gente não sabe quem é, que estava junto com André. Mas o versículo 38 fala, voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Aí Jesus respondeu, venham e verão, conforme nós já vimos na passagem. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Interessante, Jesus também fala, venham, está chamando aqui, né? Todos foram chamados por Jesus. Todos nós temos esse chamamento de Jesus. Uns vão, outros não vão, mas Jesus chama. Ele está chamando todos, né? Interessante isso. Aqui ele fala, então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Mas aí André, aí no versículo 40, fala assim, André, irmão de Pedro, né? De Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, que era o Cristo, né? Que era porque, só um parênteses, Messias, conforme nós já vimos, eles eram esperados, o Messias era esperado e continua ainda sendo esperado pela comunidade israelita. Mas naquele tempo, os discípulos estavam esperando esse Messias, estavam vendo Jesus e tinham a esperança do Messias em Jesus, mas não o Messias que Jesus se apresentou. Muitos ficaram decepcionados e foram embora, mas os que continuaram perceberam que não era bem aquilo que eles estavam esperando, porque eles esperavam um Messias que os libertasse do jugo do Império Romano, não é isso? Principalmente é citado um deles lá, Simão Zelote, né? O cananita, que não é cananeu, porque Canaã, nessa palavra grega, ele quer dizer zelo. Então o cananita, ou zelote, tem várias traduções. Esse provavelmente foi um daqueles que eram revolucionários dentro, os que pertenciam ao povo de Israel, porque tinha várias seitas dentro do judaísmo, e uma delas eram os zelotes, que tinham um zelo especial pela palavra a princípio, mas depois eles não queriam interferência do Império Romano em cima da religião deles. Então eles lutavam, usavam faca, usavam tal, eles se infiltravam no meio da população e ia matando aqueles o soldado romano, alguma coisa meio na multidão. Eles tinham esse costume, assim como tinham outras também que tinham mais ou menos esse comportamento dentro das seitas dos israelitas. Bom, continuando. Então foram por volta das tal. Então André, Simão, achamos o Messias, isso é o Cristo, e levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, ou Bar-Jonas, né? Filho, no hebraico, Bar quer dizer filho. Jonas, filho de Jonas. Ou então, aqui nessa tradução, eles já resolveram isso aqui, falaram, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, porque João também está relacionado com Jonas na tradução, e que traduzido é Pedro. Será chamado Cefas, então, de Simão passou para Cefas, que é Pedro.
E aqui a gente vê mais ou menos o que era, como foi chamado o Simão Pedro. Como que ele foi comunicado? O irmão André. A hora que João falou, eis o cordeiro, ele correu junto com o amigo dele, foi lá e foi na casa de Jesus, viu, tal, passou o dia com Jesus, e no outro dia saiu correndo e foi lá e falou para o irmão dele, olha, encontramos o Messias, entende? Então assim, ele passou, anunciou o Messias para esse Messias tão esperado como o Filho de Deus para o irmão dele, que era Pedro, né? André passou para Pedro. Agora Filipe, o convite, aqui Jesus faz um convite direto para Filipe. No versículo 43 e 44 ele fala, no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Aqui Jesus foi direto, não ficou meio termo. Não foi igual aquele, quer ver? Então vem aqui e veja. Aqui não, ele falou, siga-me. Interessante, né? No 44, Filipe, como André e Pedro, fala aqui, era da cidade de Betsaída. Aqui não dá para fechar nenhum assunto aqui a respeito de Filipe, se Filipe era aquele que estava junto com André ou não. A Bíblia não deixa nada claro nesse sentido. Só fala isso, falou para ele, segue. Agora o versículo 45 a 47 mostra o testemunho de Filipe, que fala o seguinte, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui ele ficou meio assim, ele não foi muito claro nessa afirmação, mas a emoção dele foi muito grande nesse momento, porque aqui aqui fala Jesus de Nazaré, que ele nasceu em Belém, na verdade, e filho de José, quer dizer, ele era filho adotivo de José, não, na verdade. Então mas ele falou, ele foi claro se referindo a Jesus, né? E interessante, continuando sobre Nazaré, aqui Jesus enfatiza nesse Natanael, né? A sinceridade de um autêntico israelita. Ele fala assim, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe, vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse, aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Interessante, né? Jesus teceu um comentário de uma pessoa recém-chegada, aí está um verdadeiro israelita, em quem, então, uma pessoa... Então, o caráter desse israelita estava impressionando Jesus. E perguntou Natanael. Natanael, ele continuou ainda na conversa com Jesus e falou assim, perguntou Natanael, 48, né? De onde me conhece? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Aí ele já ficou impressionado, falou, mas como? Esse aí realmente... é uma pessoa estranha mesmo, como é que ele me viu? Né? Ele falou, não é um homem comum isso aí, tá? Como pode ser? Aí no versículo 49, então Natanael ele declara, né? Ele fala, mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Puxa, ele ficou impressionado com isso aí. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E aí ele já estava até vendo o Messias no trono já aqui. Mas no versículo 50 Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E continua, Jesus ele ainda continua. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante, né? Natanael fala, Filho de Deus, e Jesus responde Filho do Homem. Então, 100% Deus, 100% homem. Jesus estava expondo realmente a sua função e missão.
e a sua identidade. Então, na eternidade, Cristo continuará, portanto, a sua divindade quanto a sua humanidade. O irmão perguntou no grupo, né, sobre alguma coisa, eu teci alguns comentários, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus se fez homem e levou a humanidade para a divindade. Ele sempre será o Filho de Deus e o Filho do homem. Amém? É uma maneira de Deus resgatar o que Ele sempre quis, que é a sua imagem e semelhança. Uma criatura à sua imagem e semelhança. Então, Ele, nessa condição, Ele é o nosso primogênito. Ele é o nosso primeiro irmão, o irmão maior, o irmão mais velho. Bom, até mesmo os mais próximos de Jesus não conseguiam enxergar até após sua ressurreição, porque sua morte era necessária. Interessante, né? Conviveram tanto tempo com Jesus e não sabia por que Jesus veio como cordeiro e tinha que morrer. Tanto que eles, até hoje eles esperam esse Messias, o Messias. Eles estavam esperando um libertador, mas na verdade quem veio foi Jesus, como o que veio trazer o reino de Deus para a terra, né? entre nós. Tanto é que mais tarde Pedro, na sua velhice, ele fala que, e lá em Apocalipse também João mostra que o propósito eterno de Deus, que era ter um sacerdócio real, ou um reino de sacerdotes, estava sendo cumprido depois da ressurreição de Jesus. Amém? Então, vejamos agora quais eram as credenciais desses 12 apóstolos, ou de alguns dos que foram chamados. Pedro, por exemplo, qual que era a credencial de Pedro? Um homem simples, pescador, não é? E que amava Jesus, mas que fazia as suas coisas erradas também, assim como nós mesmos. Interessante que nessa passagem de Mateus 16, 21, 23, fala o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Morto e ressuscitar. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo... Aqui Pedro estava sendo amoroso, ele tinha compaixão do mestre, ele não queria que ele morresse. Ele queria o mestre vivo do lado dele. Embora Jesus falou que ele ia morrer e ressuscitar, mas ele não estava entendendo o ministério pós-ressurreição de Jesus. Aí ele diz assim: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Na verdade, ele virou para Pedro e viu dentro de Pedro a figura de Satanás, que não queria que Jesus morresse, porque se Jesus morresse, o que ia acontecer? A cabeça da serpente ia ser esmagada, não era? Não é assim? Exatamente, se mordesse o calcanhar do filho, a cabeça também seria esmagada. Então a cabeça da serpente seria esmagada. Então ele não queria de forma alguma que isso acontecesse. Então aí Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui fica difícil entender, né? Parece que houve um exorcismo naquele momento. Jesus falando exatamente para Satanás: sai de Pedro, você para mim é pedra de tropeço. Mas ele virou para Pedro para falar isso, porque ele viu, Jesus via essas coisas que nós não vemos, muitas vezes não vemos. E mesmo no caminho do Gólgota, a gente vê também, falando ainda de Pedro, como que o comportamento dele, né? Ele fala assim, Pedro novamente, ele é usado por Satanás aqui. No versículo Lucas 22, 31 a 32, ele fala assim: diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Pegar como trigo. Que coisa, gente. Simão, Simão.
Satanás vos pediu para se ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Tanto é que, quando Jesus voltou da morte, quando ele ressuscitou, quem que ele encontra beirando o mar lá? Pedro. E o que ele pergunta? 3 vezes: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Essa era a função de Pedro. Mas aqui ainda Pedro estava sendo usado por Satanás. E mais tarde, tanto em João 21, 18, 19, como Mateus 16, 24, diz o seguinte, ali mostra Pedro após a ressurreição de Jesus, e aí então ele pôde compreender o significado da palavra segue-me. Por exemplo, na verdade te digo, que isso Jesus falando para Pedro, depois da sua ressurreição. Te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando que morte havia de glorificar a Deus. Agora, interessante, ele termina essa frase falando: e dito isso, disse-lhe a Pedro: segue-me. Isso aqui, antes da ressurreição, ele falava segue-me. Depois da sua ressurreição, ele continua falando segue-me. Hoje, ele continua falando segue-me. E as consequências de servir? Será que é tão boa assim? Então Mateus 16, 24 fala: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então o seguir também tem as suas consequências, né? Tem cruz, tem renúncia, junto com o seguir. Isso aqui depois da sua ressurreição, ele falou isso com Pedro. Agora vamos ver as credenciais de um outro discípulo, João e o seu irmão Tiago, né? É aquele que queria que descesse fogo do céu em cima dos samaritanos lá, porque eles viraram as costas para Jesus, né? Aí por isso eles foram chamados filhos do trovão. O versículo Mateus 13, 17 e Lucas 9, 54 fala assim: e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, o irmão de Tiago, né? Os quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer, ou significa filhos do trovão. Queria que descesse fogo do céu em cima, né? E o Lucas 9, 54 fala: e os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então, eles estavam baseados em cima da palavra. vamos fazer isso aí. Eles estão virando as costas, vamos queimar eles aí. Então, esse era o comportamento de João e de seu irmão Tiago, que depois foram transformados e após a ressurreição entenderam o propósito de Jesus e foram colunas fortes dentro do ministério dos apóstolos, né? Tomé também. Tomé, a gente já sabe, ele se destaca pela incredulidade, né? O lado negativo dele, vamos dizer assim, a sua dúvida, né, sobre a unidade divinal de Jesus com o Pai. Então disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: eu queria falar de Tomé ainda. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Não basta ver e viver e não crer, porque tem muitos que leem a palavra, discutem da palavra, mas precisa ver se crê na palavra, se pratica a palavra, se recebe o conteúdo da palavra. Isso é importante, se vivem a palavra. Aqui Tomé, no caso, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Agora, falando de Filipe, que eu estava vendo no versículo, Filipe e a sua dúvida sobre a unidade divinal de Jesus com o Pai.
está em João 14, 8 e 9, que fala assim: disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Aqui Jesus declara abertamente ser ele idêntico ao Pai, que é entende? O Deus triuno estava sendo mostrado, a figura da segunda pessoa do Deus triuno, como Jesus estava sendo revelado aqui, revelou para Filipe. E a dúvida de Judas, não o Iscariotes, né? Não o Judas Iscariotes, o outro Judas, que em alguns lugares ele é chamado Lebeu e outras traduções é Tadeu, mas ou só Tadeu. Disse-lhe Judas, o João 14, 22, 23 fala: disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso não era para acontecer naquele momento antes da ressurreição, mas estava mostrando que após a ressurreição isso ia acontecer. Então ele está explicando de alguma forma o propósito de Jesus aqui na terra, que ele veio para a maior missão dele foi pós a ressurreição, com o Espírito Santo, o Pai revelando. E Mateus era um publicano discriminado pela comunidade judaica, né? Mateus 9,9 e Lucas 7,34 fala: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Olha que interessante, aqui é a reação de Mateus. Levantou e seguiu. Saiu lá do... Quem era Mateus? Era um publicano. Lucas 7,34 fala, Jesus fala: veio o Filho do Homem que come e bebe, e diz: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Aqui, publicanos e pecadores estava dentro de uma... Para os israelitas, está dentro do mesmo nível. Embora Mateus fosse um israelita, mas ele cobrava imposto para dar para o Império Romano. Então ele era mal visto e era odiado pelos israelitas de um modo geral. Então esse era a prerrogativa desse irmão, desse apóstolo Mateus. Mas Jesus falou: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Tem também o chamado Simão Zelote, ou aquilo que eu já tinha falado, né? O cananita, né? Era um radical judeu contra a dominação romana, né? Isso lá em Lucas 6,15 fala sobre ele um pouquinho, né? Ele cita os discípulos e fala: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote. Então esse Simão, porque tinha dois Simões: Simão Pedro, o filho de Jonas, e o Simão Zelote, que era chamado de Zelote para às vezes não ter confusão entre eles, porque ele era, aqui mostra a função que ele era, e ele continuou sendo chamado de Zelote mesmo depois de ser apóstolo aqui. Interessante, né? Bom, aí Judas Iscariote não tem muito o que falar, que a Bíblia está bem claro falando que ele traiu Jesus, né? Mas aqui seria interessante ver sobre Judas Iscariote, Mateus 26, 25 e 1 Timóteo 6, 10, que fala: e respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Lá na ceia, né? Aí Jesus falou e disse: tu o disseste, porque aquilo já estava programado dentro dele. Não foi igual Pedro, né, que Satanás falou que estava cirandando e Jesus interferiu para que não acontecesse, porque ele conhecia o coração de Pedro, mas que o coração de Pedro estava em Jesus. Mas Judas, ele sabia que o coração dele não estava só em Jesus, embora tivesse seguido até a morte de Jesus, ele seguiu o discipulado dele como apóstolo, mas o amor dele estava preso ao dinheiro.
Aí Paulo em Timóteo, as últimas cartas que Paulo escreve, ele fala assim, Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Algumas pessoas, aqui ele está incluindo provavelmente Judas, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Em Atos descreve que o sofrimento de Judas foi terrível. As vísceras se lançaram, é uma coisa terrível. Bom, se a gente vê os versículos 41, 45 e 49, parece, né, que cada um conhecia essa missão, a presença do Messias em Jesus, reconhecendo Jesus como Messias. Baseado no quê? Baseado nos versículos 29, 34 e 35, que decorre do testemunho de João. Então, João testemunhou e eles viram esse Messias testemunhado e seguiram nesse caminho. Agora, com respeito a Natanael, tem uma coisa interessante. Antes um pouco, mas não se tornaram seus seguidores permanentes. Se você comparar os evangelhos, os sinóticos de João, você vê que um descreve depois da volta dos discípulos, porque teve um momento que eles se apartaram e depois voltaram, aí Jesus chama novamente. Isso não dá para entender claramente, mas se você compara os evangelhos sinóticos com o evangelho de João, você vai perceber que existiu esse momento. Agora, quanto a Natanael, ele se tornou um dos 12 apóstolos ou não? Qual a opinião? Não dá para ter certeza. Se você, Natanael, se você olhar os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, você vai ver que no evangelho de João, Natanael está junto com Filipe. Filipe apresenta Natanael, tá? Ele é citado junto. João não cita como é que é aquele? Como é que é o nome? Natanael? Bartolomeu, desculpa, Bartolomeu. João não cita Bartolomeu, ele cita Natanael, junto com Filipe. Os outros evangelhos sinóticos sempre quando cita Natanael, está citando Filipe ao lado de Natanael. E João é o único que cita Filipe ao lado de Natanael. E os outros, Filipe junto com Bartolomeu. Então chega-se à conclusão que Bartolomeu, pode chegar à conclusão que Bartolomeu é o próprio Natanael, aquele que se apresentou para Jesus. Então Filipe encontrou Natanael e disse, lá no versículo de João 1,45, e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu sobre a lei e a respeito de quem os profetas escreveram. Então, quando ele tinha um relacionamento antigo com Natanael, e nas citações dos evangelhos sinóticos ele aparece sempre junto com Natanael. Interessante, é uma curiosidade só aqui. Bom, entretanto, nos evangelhos sinóticos, Bartolomeu é citado como não é citado como Filipe, junto com Filipe. Ele é citado junto com Bartolomeu, tá? Bartolomeu e Filipe aparecem juntos. Bom, esses são detalhes. Agora vamos voltar um pouquinho para nós agora, um pouquinho. Por exemplo, o que significa seguir o Senhor? É uma pergunta, né, irmãos? O que significa servir o Senhor? Seguir o Senhor. O Senhor está chamando, segue. Ele chama. Antes da ressurreição ele usou esse termo. Depois da ressurreição ele continuou afirmando isso: segue-me. Ele quer seguidores. Será que João, o Batista, os simpatizantes, os discípulos e até os apóstolos compreendiam claramente o significado e o comprometimento de seguir o Senhor? Outra pergunta. Por exemplo,
o apóstolo Judas Iscariotes, mesmo presenciando todos os milagres de Jesus, no final traiu o mestre, valorizando o dinheiro acima do ministério. Então ele valorizou mais os bens, o dinheiro, do que o ministério. Olhando para nós hoje, também é uma pergunta, né? João, o Batista, continuou com seus discípulos, não foi no discipulado de Jesus e acabou o quê? Perdendo a cabeça para lá. A Bíblia mostra claramente isso. Bom, se a gente olhar outros discípulos, não apóstolos, mas discípulos, assim, pessoas que, ou simpatizantes, por exemplo, o jovem rico, aquele jovem rico, que farei para herdar a vida eterna e tal? Aí o que o Senhor fala? Vende tudo que tem, distribui aos pobres e segue-me. Ele seguiu? Não. Ele ainda preferiu os bens materiais. Também isso é uma pergunta que um questionamento que podemos fazer para nós mesmos. Por exemplo, na verdade a maioria esperava um Messias político que os livraria da submissão ao Império Romano. A maioria deles pensava isso. Não estava vendo. Quem teve um pouco de luz nesse sentido foi o próprio Filipe, né? Natanael, né? Falou, opa, aqui está o rei dos judeus, o Messias encontrado tal. Então alguns viram, mas não compreenderam. Essa que é a verdade. O apóstolo Pedro, por exemplo, só começou a entender o sentido dessa frase, segue-me, né? Segui-lo, somente depois da ressurreição de Jesus, conforme já vimos. Muitos discípulos desistiram pelo caminho. Por exemplo, em João 6, 66, 68, fala assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12 agora: quereis vós também retirar-vos? Porque Jesus deu um sermão muito forte nesse contexto. Ele mostrou que ele não era aquele pão que desceu lá no deserto, e que eles tinham que comer da carne e beber do sangue. Então a coisa foi muito pesada para eles, desistiram. Aí respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Puxa, você vê o coração de Pedro? Eu fico impressionado com Pedro. Pedro é uma pessoa totalmente inconstante, mas ele tinha um coração para o Senhor. O Senhor almeja esse nosso coração. O Senhor, igual teve acho que foi um corinho, um hino que cantou, né? Que ele fala que ele fica, não, acho que o irmão que compartilhou, que ele fica, é como se fosse sondando, né? Espiando. Mas ele não fica espiando para ver os nossos defeitos. Ele fica espiando para ver onde ele pode exercer a misericórdia, porque ele espia com amor, ele sonda o nosso coração com amor. Esse é o nosso Senhor. Amém? Bom, mais uma pergunta aqui. E hoje, como estamos reagindo diante desse chamamento do Senhor? O chamamento de Mateus 16, 24, que fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Última pergunta, irmão, estou fechando. E hoje, como está o nosso comprometimento com o reino de Deus? João, o Batista, ele estava comprometido com o reino de Deus, mas pelo que consta, parece que ele não fez parte desse reino. Ele ficou ainda entre os profetas do Antigo Testamento. E hoje, como está o nosso comprometimento com o reino? Mateus 6,33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nossa, a gente quer tanta coisa, né? A gente troca às vezes Jesus e o seu ministério por tantas coisas, né? A gente não... Eu falo por mim, irmãos, muitas vezes eu estou me surpreendendo dessa forma. Muitas vezes.
Mas o Senhor fala, puxa, fala com amor, Ele fala assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Puxa, que palavra forte é essa, né, irmãos? Às vezes a gente está tão preocupado com nós mesmos e não vê que o reino é o que mais importa para nós hoje. Será que nós estamos agindo como sacerdócio real? Reino de sacerdotes? É uma pergunta, né, irmãos? Vamos consultar o nosso coração, vamos consultar o Senhor, para Ele sondar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para perceber toda a sua obra, né? Tudo isso que Ele fez, o seu reino e o nosso comprometimento com o reino de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler e meditar sobre a Tua Palavra. Senhor, calca nos nossos corações a Tua Palavra, que ela possa realmente causar uma reação dentro de nós. Senhor, perdoa as nossas faltas, perdoa quantas vezes nós trocamos a primazia do reino por nossas necessidades, por atender às vezes o nosso egoísmo. Senhor, perdoa-nos, Senhor, tenha misericórdia. Nós te louvamos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém.